Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Sempre uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, dando continuidade aos estudos que estamos fazendo na nossa apostila do nosso curso de Espiritismo, ficou faltando um item da última aula, da aula 23, onde ficou faltando a gente comentar um pouco sobre a indulgência. Então, hoje a gente vai terminar o capítulo 23, onde a gente vai falar um pouco sobre a indulgência, e já vamos começar o capítulo 24, que fala de amar o próximo como a si mesmo. Então, esses são os temas que a gente vai estudar, que a gente vai comentar hoje. Então, para quem tem a apostila física, nós estamos na página 81, e quem vai começar a leitura para a gente da parte da indulgência é a Liliane. Por favor, Liliane, pode começar. A indulgência. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus, em Mateus 7, 3, 5. Não julgueis, pois, para não seres julgado, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Jesus, em Mateus 7, 1 e 2. Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a essas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, isto os judeus, tentando-o para poderem acusar Jesus. Porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aqui dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tomando abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe diz: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então, Jesus lhe diz: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peque mais. Jesus, em João, capítulo ou versículo esse? 8? E capítulo 8. Capítulo 8, versículos de 3 a 11. Versículo de 3 a 11. Isso. A indulgência é o fato de alguém ser benevolente com outra pessoa, desculpando-lhe desregramentos e imperfeições, erros e defeitos, sempre votando-lhe o bem. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem e, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não praticastes o que condenais e valeis mais do que o culpado.
Quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos preocupardes do que fazem com vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severo convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pelas letras, mas também pelo espírito que elas encerram. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Isso aí, muito bem, Liliane, muito obrigado, viu? Então, gente, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre a indulgência, né? O que ele quer dizer aqui sobre indulgência? O que é indulgência? Como a gente está vendo aqui, indulgência tem a ver com o perdão, no sentido daquele de perdoar, no sentido de libertar, né? De deixar ir, né? De dar indulto, né? Como as pessoas falam, né? Antes de entrar nisso, só porque a Liliane leu para a gente no começo aqui da apostila, né, na frase, no começo aqui da lição, quando ela falou da passagem de Jesus, da mulher adúltera, né, muito, assim, chama a atenção de como Jesus estava realmente na frente ali do seu tempo, e de como ele ali tratava todos da mesma maneira, né, porque conta, né, que quando chegaram para Jesus lá e falaram, né, como que as leis falam para apedrejar as tais, né, aí Jesus, depois que todo mundo vai embora, ele fala assim, mulher, né, cadê as pessoas que te condenaram? Então percebam a diferença de como a mulher era tratada na época e como Jesus tratou, né, aquela pecadora, vamos dizer assim, né? É muito interessante essa passagem de Jesus. Mas voltando a falar sobre a indulgência, então a indulgência é isso, é dar liberdade, é dar o indulto, né? No sentido do perdão. Mas o que é essa liberdade da qual aqui ele está falando, né? É interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Nós hoje somos, e isso serve principalmente para nós que somos espíritas, nós somos hoje o resultado de tudo aquilo que nós fizemos, não só nessa encarnação, como nós somos a soma de tudo aquilo, de todas as realizações, trabalhos, ações, escolhas, vivências, experiências que nós tivemos, não só nessa encarnação, como de milhares, centenas de encarnações pregressas que nós tivemos. E aí, através da utilização do nosso livre-arbítrio, a gente foi adquirindo para nós essas experiências, essas vivências que nós fizemos em diversas áreas, e aí é por isso que as pessoas hoje, muitas vezes, elas apresentam tendências, comportamentos diferentes uns dos outros, porque cada um se utilizou do seu livre-arbítrio para percorrer esse caminho até hoje de maneiras diferentes. Então, foram adquirindo vivências, experiências, sentimentos diferentes uns dos outros. Então, e nós hoje somos resultados de tudo isso, de tudo aquilo que nós vivemos. Então, por isso que hoje, quando de repente você se depara com uma situação, duas pessoas, elas vão pensar de maneiras totalmente diferentes. Não vão pensar de uma mesma maneira.
E o porquê é justamente isso, é o momento que estamos do resultado dessas vivências que nós tivemos, das dores, das alegrias, das tristezas, dos medos, dos receios, de tudo aquilo que nós vivemos. E hoje a gente vê muito isso, principalmente num planeta de provas e expiações. É só a gente parar para pensar e olhar um pouquinho, a gente vê. Cada um está numa área realizando um tipo de trabalho. Uns têm uma dificuldade com a sua saúde do corpo físico, outros na sua área de financeira, outros com algum problema dentro da família, outros em problemas de relacionamento. A gente vai ver que cada um está realizando um trabalho numa área. E cada um apresenta um comportamento diferente um do outro, resultado dessas vivências que nós tivemos em vidas pregressas. Então, isso explica porque uma pessoa é mais tímida, a outra pessoa é mais extrovertida, porque uma pessoa ela é mais controladora, uma outra pessoa, por exemplo, é mais gastona, porque uma pessoa apresenta um fé, coragem, outra pessoa é um pouco mais prudente, porque uma pessoa é mais pessimista, a outra pessoa é mais otimista. Não é só por causa do signo. Existem motivos para tal. E são essas vivências que trouxeram, que fizeram o que nós somos hoje. E por que é isso importante? Por que é importante a gente entender isso? Justamente por quê? Porque muitas vezes a gente quer impor aquilo que a gente acha que é certo em relação à pessoa. Muitas vezes a gente quer controlar e dizer para a pessoa o que é certo e o que é errado. E, na verdade, não é isso. Não é à toa que Jesus e a apostila traz o exemplo da trave, do cisco e da trave. Porque muitas vezes a gente se preocupa com o cisco que está no olho da outra pessoa e esquece que tem uma trave dentro, tem uma trave impedindo o nosso olhar melhor sobre aquela situação. Então, muitas vezes a gente se incomoda com os defeitos dos outros, do que os outros fazem, e a gente esquece do nosso. E a indulgência entra justamente nisso, nessa compreensão da gente entender que cada um está no seu momento e cada um realiza aquilo que pode fazer. Gente, tenho a certeza de uma coisa. Se hoje a pessoa que toma uma certa atitude, faz alguma escolha, se ela toma aquela atitude, se ela faz aquela escolha, é o melhor que ela pode fazer. Então, assim, muitas vezes a gente não tem essa compreensão. Estamos todos nós na nossa melhor encarnação, por mais incrível que isso possa ser. Então, assim, se ela hoje não consegue fazer uma coisa melhor, tomar uma decisão melhor, ter um comportamento melhor, é porque hoje ela não consegue fazer. Se ela conseguisse, ela já faria. É isso, essa compreensão que a gente precisa ter. E a indulgência justamente nos ajuda a compreender isso. Teve uma lição, há algumas semanas atrás, do Fonte Viva, se eu não me engano, a 135, chamada Desculpa Sempre. E lá, Emmanuel, ele não cita, ele não fala exatamente as palavras, mas é como se ele dissesse assim: como você quer que uma pessoa pense como você e sinta como você, se lá habita uma mente e um coração diferente do seu? É isso. Muitas vezes o quê? A gente quer impor a nossa verdade, a gente quer impor aquilo que a gente acha certo para outra pessoa. Mas a pessoa ela tem o livre-arbítrio de fazer a escolha que ela acha que ela deve fazer. É essa a ideia do indulto, é essa a ideia da liberdade. De deixar a pessoa realizar o trabalho que ela precisa fazer, para ela ter a experiência que ela precisa ter. Como o Silvio falou, se eu não me engano, no último evangelho lá da casa, uns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor. Muitas vezes a gente precisa passar pela dor para a gente aprender o que é certo e o que é errado. Se a gente não passar pela dor, como que a gente vai saber? Então, dar esse indulto, dar essa liberdade, ser indulgente é isso. É deixar a pessoa, muitas vezes, passar pela experiência que ela precisa passar. É o trabalho que os mentores fazem com a gente. Dificilmente a espiritualidade vai falar, faça isso ou faça aquilo. Muito difícil. Na maioria das vezes, o que ela faz? Como é que ela intui? Através de questionamentos, através de reflexões. Olha, se você for para esse lado, o que vai acontecer? Se você for para o outro, o que vai acontecer? O que vai dar? O que é melhor para você? Onde você se sente bem? É assim que a espiritualidade trabalha. Muitas das situações onde a gente precisa tomar uma decisão, ao invés da espiritualidade se aproximar da gente, ela se afasta. Justamente por quê? Para a gente ter a liberdade de tomar aquela atitude, ou de tomar aquela decisão, para que seja nosso mérito ou demérito disso. Há situações que a espiritualidade impede certas coisas? Há. Muitas vezes, quando a gente não precisa passar por uma certa situação, a gente vê coisas acontecendo, onde você perde o avião, fura o pneu do carro, tem acidente, você fica parado no trânsito. Acontecem certas coisas, mas na maioria dos momentos, a espiritualidade dá liberdade para que a gente tome atitude, faça a escolha que a gente precisa fazer para o nosso aprendizado.
trazendo um exemplo próprio meu, que, né, quem me acompanha aí nesses últimos anos sabe que eu machuquei a perna ano passado jogando bola. Antes de eu sair, veio a ideia, vai dar ruim, se você for, você vai se machucar. Eu não sabia exatamente o que era, o que ia acontecer, mas algo me dizia, é melhor você não ir. Mas eu acabei indo, porque eu estava cansado de falar não, estava negando lá toda hora, não vou. Chegou uma hora que eu cansei, não sabia mais o que falar, acabei indo. Acabei me machucando. Poderia ter evitado? Poderia. Só que aí vem um outro lado dessa liberdade, é o aprendizado que a gente tem. Porque, por exemplo, enquanto eu machuquei a perna, o que eu aprendi? A ter fé naquele momento de recuperação, de ficar um mês na cama sem poder pôr o pé no chão, de ficar um mês dependente das outras pessoas, de depois ter persistência para fazer a recuperação, para eu poder voltar a andar normalmente, fazer as atividades que eu fazia. Então, muitas vezes eu precisava passar por isso, para adquirir essas outras qualidades, essas outras virtudes, trabalhar isso em mim. Que coisa que talvez se eu não tivesse passado, eu não trabalharia. Então, percebam, dar essa liberdade e deixar que as pessoas façam aquilo que elas acham que elas devem fazer. Muitas dessas pessoas, muitas das experiências, elas precisam ter para elas terem esse discernimento do bem e do mal, para elas crescerem e evoluírem. E deixar, não se importar tanto com os defeitos dos outros, é trabalhar os nossos. E saber que se a pessoa apresenta isso, é o melhor que ela pode dar neste momento. Quer dizer que ela vai ser assim para sempre? Não. Mas ela precisa passar aí para isso, para o aprendizado e evolução dela muitas vezes. E o que a gente faz? A gente impede a pessoa de passar isso. Não vai, não faz isso, que vai dar errado. Não. A gente impõe muitas vezes a nossa verdade ou aquilo que a gente acha que é certo, ou até a gente se intromete com a desculpa que a gente está protegendo a pessoa. Mas às vezes ela precisa passar. Se Deus, que é o nosso Pai, permite isso, quem somos nós para dizer sim ou não permitir? Então, essa reflexão que a gente precisa ter muito em relação a isso. E isso nos ajuda a obter o perdão. Porque quando eu entendo que a pessoa só pode dar isso, que é o melhor que ela tem nesse momento, fica mais fácil eu perdoar, fica mais fácil eu compreender de que ela dá o melhor que ela tem, que ela apresenta esse comportamento por vivências que ela teve em vidas passadas. E que muitas vezes, se eu tivesse vivido a mesma coisa que ela viveu, eu estaria apresentando o mesmo comportamento que ela. Muitas vezes a gente critica, né? Ah, por que a pessoa é assim? Por que ela se veste assim? Por que ela se comporta assim? Por que ela senta assim? Por que ela fala assim? E tantas outras coisas. Se a gente tivesse vivido a mesma coisa que ela viveu, muito provavelmente a gente estaria fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Então, vamos lá. Então, a gente agora vai para o capítulo 24, onde a gente vai falar sobre amar ao próximo como a si mesmo. Então, quem tem a apostila, a gente está na página 83, e quem vai fazer agora a leitura para a gente é a Ana. Vamos lá, Aninha, por favor. Amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 11, item 1, OS. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-os também, vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 12. Versículo 7, capítulo 12. Capítulo 7, versículo 12. É que está meio apagado. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Lucas 6. Capítulo 6. Capítulo 6, 3 a 31. Meu Deus. Jesus ensina que o maior mandamento é um desdobrado em dois. E menciona 3. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo, amar a si mesmo. Para a compreensão, temos de abordar o ensinamento na ordem inversa, iniciando com o amar a si mesmo. Cada criatura vivendo no planeta possui o componente material e o componente espiritual. E para desenvolver o amor, precisa aprender a amar o componente espiritual, que é o seu espírito, e o material, que é o seu corpo.
Amar o corpo é tratá-lo bem da melhor maneira, assegurando-lhe condições para poder utilizá-lo de forma saudável durante o maior tempo possível. Amar o espírito é criar oportunidade para o espírito desenvolver a inteligência e as qualidades morais, utilizando-se do corpo carnal. Precisa-se estudar e adquirir o conhecimento, tanto das coisas materiais como das coisas espirituais, através da educação formal e das outras maneiras de aquisição do conhecimento. Para desenvolver qualidades morais, precisa ler e estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo. Aprender os ensinos de Jesus e praticá-los, incorporando-os aos atos, atitudes e comportamentos de modo que possa ser qualificado como alguém que possui e exterioriza as qualidades que o caracterizam moralmente. A lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido. Só tem sensações, mais instruído e purificado. Tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do tempo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. A caridade. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que eu tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento dos que lhe damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tornarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. A caridade como relação entre espíritos está fundamentada nos princípios da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Deve-se, assim, os espíritos entenderem-se como irmãos, assegurando-se um tratamento igualitário e o respeito à liberdade de cada um, a fim de que a própria liberdade seja assegurada. O egocentrismo. O egocentrismo pode ser traduzido pelo comportamento do indivíduo, sentir-se o centro das atenções para quem devem dirigir-se todo o interesse e atenção das pessoas que o cercam. É comportamento típico de criança de tenra idade que ainda não passou pelo processo de socialização, colocando-se em contato com outras crianças da mesma idade. No lar, sente-se e comporta-se como um tirano doméstico, para quem deve convergir toda a atenção a ser atendidas todas as suas vontades. Com a correta educação, o egocentrismo vai sendo atenuado e cedendo lugar ao egoísmo. Porém, existe adulto com comportamento anômalo, apresentando egocentrismo acentuado. O egoísmo, capítulo 11, item 11, OS. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem.
Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, e por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. O egoísmo pode ser traduzido pelo comportamento do indivíduo cuidar exclusivamente de tudo que é seu, sem se importar ou dar maior importância ao que é das outras pessoas. Em primeiro lugar, devem ser atendidos e satisfeitos seus direitos, interesses, obrigações, deveres, etc, etc, etc. Em segundo lugar, deve preocupar-se com si mesmo e tratar dos seus assuntos, que são prioritários, e assim por diante. Costuma, de forma também egoísta, cuidar dos interesses da família, dos familiares, ou melhor, de interesses familiares. Os direitos, interesses, anseios, necessidades, dificuldades de outras pessoas não lhe dizem respeito, e ele não tem nada com isso. Cada um que cuide do que é seu. É cada um por si e cada um que se vire como possa. Terrível, né? Muito bem. Obrigado, Neide. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Ana. Você vê? É. Vamos lá, gente. Vamos fazer um pequeno comentário desse capítulo, que é curtinho, mas tem bastante coisa para a gente falar. Sim, tem. Quando a gente fala sobre amar o próximo como a si mesmo, tem uma pegadinha aí. Não é que é uma pegadinha, na verdade, assim, é que a prática é muito diferente da teoria, e esse que é o problema. Quando Jesus ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo, quando ele apresentou esse mandamento, fizeram uma pergunta lá para ele. E quem é o meu próximo? Aí Jesus, para explicar quem era o próximo, ele contou aquela parábola lá, aquela história lá do samaritano, que havia lá um homem jogado na estrada, que tinha passado lá um sacerdote, um levita, que na época eram pessoas consideradas pessoas que seguiam as leis de Deus, que eram de Deus, e que passaram por ele e não fizeram nada. Quem ajudou a pessoa foi justamente um samaritano, que era uma pessoa considerada apartada lá da sociedade, que não seguia as leis de Deus e fez tudo o que ele podia para ajudar aquela pessoa lá. Então, com essa história, o que Jesus quis dizer? Que o nosso próximo realmente é a pessoa mais próxima onde nós estivermos. Onde está a diferença, onde está a pegadinha e a diferença da teoria e da prática? É que na prática, na maioria das vezes, a gente entende o próximo de acordo com o relacionamento que a gente tem com aquela pessoa, de afinidade, de sintonia e muitas vezes até de amor. Como até a gente citou quando a gente falou da lei do amor no capítulo passado, a gente falou, né? Deu o exemplo lá. Igual o filósofo Roberto Carlos, né? A gente que só vou gostar de quem gosta de mim. E a gente ainda tem esse parâmetro do amor. Só que Jesus, quando ele falou do próximo, realmente ele foi literal nesse sentido. Porque em muitos ensinamentos do Cristo, a gente tem que parar para pensar no que Jesus quis dizer. Né? Às vezes tem alguma coisa, ele fala alguma coisa, mas não é exatamente aquilo que ele queria dizer. Então, às vezes, a gente precisa analisar. Nesse caso, não, ele foi literal. O próximo realmente é a pessoa mais próxima da onde nós estivermos. Neste momento, nós somos os próximos uns dos outros, que estamos aqui no grupo de estudo. Quando a gente está lá na liga, nós somos os próximos. Quando estamos lá, uns são os próximos uns dos outros. Quando a gente está no ambiente de trabalho, os nossos companheiros de trabalho são os nossos próximos. Quando a gente está no nosso ambiente familiar, os nossos familiares são os nossos próximos. E uma coisa importante também,
O espírito que nos acompanha, seja lá por qualquer motivo, por afinidade ou até por perseguição, ele também é o nosso próximo. A gente muitas vezes esquece disso. Não, ele também é o nosso próximo. Porque às vezes a gente chega lá no centro espírita e fala assim, não, tira, sai, manda embora de mim isso aqui. E, na verdade, lá é uma pessoa, é um espírito que está ali, seja lá por qualquer motivo. Então aí Jesus pede, por quê? Para que a gente ame esse próximo como a si mesmo. Aí começa o negócio, aí começa a complicar. Por quê? Como é que eu vou amar uma pessoa que muitas vezes eu nem conheço? Não sei nem quem é, nunca vi mais azul na minha frente. Como eu vou amar uma pessoa que de repente eu sei que ela quer o meu mal? Que de repente é meu adversário, minha inimiga, como a gente vai ver no capítulo, a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 25, amar os inimigos. Como eu vou amar uma pessoa se eu tenho muitas vezes dificuldade de amar a mim mesmo, de me aceitar como eu sou? Quanto mais amar as outras pessoas. Como eu vou amar, até para mim, até as pessoas de quem eu amo, às vezes é difícil eu realmente amar, ou demonstrar isso, ou cuidar dessas pessoas. Muitas vezes as pessoas vão embora da nossa vida, a gente nem sabe por quê. A gente falou alguma coisa, teve algum comportamento, machucou aquela pessoa, e a pessoa some da nossa vida, não liga, não manda mensagem, e a gente fica se perguntando, mas cadê aquela pessoa? Sumiu de repente, o que aconteceu? Muitas vezes somos nós que não soubemos cuidar daquela relação. Então, como a gente vai amar essas pessoas que próximas nossas? A gente já tem dificuldade, quanto mais as pessoas mais distantes, no sentido de proximidade do nosso coração. Jesus, ele sabia disso. Ele sabia, pelo nosso estágio evolutivo, que a gente não tinha como amar como ele amou. Porque Jesus, sim, quando Jesus esteve aqui, o amor dele era incondicional. Ele amou a todos da mesma maneira, nunca teve diferença nenhuma. Ele amava daquelas pessoas que o seguiam, até aquelas pessoas que não o seguiam. Desde aquelas pessoas que eram doutores da lei, quanto as pessoas mais simples. Ele não tinha distinção nenhuma. Esse é um dia o nível de amor que a gente vai chegar. O nosso amor, como a gente está conversando aqui, ele ainda é muito condicional. Eu amo de acordo com quem me ama. Se me ama, eu amo você. Se você não me amar, eu não te amo. É assim que a gente é, esse é o nosso nível ainda. Então, o que Jesus falou? É como se ele falasse assim, já que vocês ainda não podem amar o próximo como a si mesmo, então tratem o próximo como gostariam de ser tratados. Façam para ele como gostariam que fizesse para vocês. Aí a gente, tá, assim, amar ao próximo como a si mesmo, realmente, eu não consigo ainda, principalmente quando eu tenho um parâmetro como Jesus. Mas tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, eu acho que eu consigo. Fazer para ele como eu gostaria que fizesse para mim, eu acho que é mais alcançável. A nossa compreensão entende mais isso. Porque como a gente tem um parâmetro do amor de Jesus, para nós é muito distante ainda. Mas fazer para ele como eu gostaria, fazer para o próximo como eu gostaria que fizesse para mim, aí sim, isso eu já entendo, eu já compreendo melhor. E isso, gente, é o nosso melhor guia que a gente poderia ter. Por quê? Eu tenho certeza que, assim, 90% de todos os problemas que a gente tem, de todos os acertos, débitos que a gente tem perante as leis de Deus, se a gente tivesse, principalmente, tomado essa atitude de ter para o próximo, fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que a gente fizesse por nós, 90% das nossas dívidas perante as leis de Deus a gente não teria. Porque na maioria das vezes o que aconteceu, como a nossa apostila fala, a gente foi levado pelo egoísmo. Que somos o egocentrismo que ele fala, né? Somos nós no centro do universo. O que importa é a nossa vontade, são os nossos desejos, os nossos objetivos. O próximo, não estou nem aí, é problema dele. Muitas vezes a gente se endividou perante as leis de Deus e perante esses irmãos porque a gente teve esse tipo de comportamento. Quando a gente sai desse egocentrismo, desse egoísmo, e a gente faz para o próximo como gostaria que fizesse para nós, é como se a gente saísse desse nosso egocentrismo e fôssemos lá no lugar da pessoa. E aí a gente pensa, eu tô aqui, como eu gostaria que fizesse por mim? Como eu gostaria que fosse dito a mim? Como eu gostaria de ser tratado? E esse é o nosso melhor guia, por quê? Porque quando a gente faz esse movimento de sair desse nosso egocentrismo e ir para o lugar da pessoa, a gente está praticando a caridade, mesmo sem a gente saber. Porque a gente está saindo desse nosso egoísmo, deixando ele um pouquinho de lado e se preocupando com a pessoa, e imaginando e se perguntando como seria, como eu gostaria que fosse feito para mim se eu estivesse aqui no lugar dela. Então a gente está saindo do nosso egoísmo e praticando um pouco da caridade, porque a gente está se importando com a outra pessoa. E isso nos ajuda muito, nos ajudaria perante as leis de Deus para evitar muitas das dívidas que nós temos hoje, e nos ajudaria, e nos ajuda hoje em lidar com o próximo. Por quê? Porque quando a gente faz para o próximo como a gente gostaria que fizesse para nós, talvez a gente não agrade. Porque às vezes o nível de agrado da pessoa, às vezes só Jesus consegue agradar aquela pessoa. Porque a gente sabe, tem pessoas que para agradar, meu Deus do céu, eu conheço umas que,
Olha, não agrada, pode fazer o que for, não agrada. Então, assim, tem um nível, às vezes, de agrado da pessoa muito grande, mas a gente não vai ofender, porque a gente está fazendo como gostaria que fizesse para nós. De repente, aquela pessoa não vai ser a nossa amiga, por algum motivo, às vezes por afinidade, mas inimiga também ela não vai ser, porque a gente vai estar tratando ela como gostaria de ser tratados. E assim, de uma forma inconsciente, a gente vai estar praticando todos aqueles nãos lá que Moisés deixou lá atrás, quando ele falou, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não cobiçarás o brigadeiro do próximo, e tantas aquelas coisas, daquele monte de não lá que Moisés deixou, quando a gente faz para o próximo como gostaria de ser tratado, a gente não faz. Porque assim, se eu não gostaria que nada fosse tirado de mim, então eu não vou tirar nada das outras pessoas. Se eu não quero que cobice as minhas coisas que estão à minha volta, eu não vou cobiçar nada de ninguém. Se eu não quero que matem os meus sonhos, porque se matar, gente, não é só matar no sentido físico de tirar a vida. Muitas vezes a gente mata o sonho das pessoas. A pessoa chega lá e fala assim, eu estou pensando em montar um negócio, tal, não sei o quê, chega lá toda empolgada, aí você fala assim, mas você vai montar um negócio agora? Olha a crise que tá, olha a dificuldade que tá, desiste, não vai dar certo. A gente foi lá e matou o sonho da pessoa. Muitas vezes, sem saber. E Jesus fala lá, não matarás. A gente tá matando o sonho da pessoa. Então, se eu não quero que destruam os meus sonhos, os meus desejos, eu não vou lá e destruir o sonho e o desejo de ninguém. É esse o comportamento e isso que nos ajuda justamente a gente manter esse equilíbrio e principalmente se colocar no lugar da pessoa. E nos ajuda nesse dia a dia, nesse lidar com a pessoa, porque se torna um pouco mais leve. Como a gente falou, às vezes não cria aquela afinidade, mas também não vai criar aquela inimizade, porque a gente está procurando fazer para ele o que Jesus ensinou. Aí, conforme a gente vai fazendo e vai praticando isso, um dia a gente vai chegar nesse nível de amor que Jesus, quando ele esteve aqui, ele demonstrou por todos nós, de amar a todos sem distinção. Um dia a gente vai chegar lá. Enquanto a gente não consegue chegar lá, enquanto a gente está ainda caminhando a passos lentos ainda, mas a gente está caminhando rumo a isso, o nosso melhor guia é faça para o próximo aquilo que gostaria que fizesse para você. Não tem como dar errado. Porque é aquilo que a gente falou. Talvez a gente não vai agradar, mas também a gente não vai ofender. Não vai ser minha amiga, mas também não vai ser minha inimiga. Porque a gente vai estar procurando fazer como gostaria que fizesse para nós. E isso, não tenham dúvida, gente, é o nosso melhor modelo guia, principalmente para a gente lidar com as pessoas, com as dificuldades que muitas vezes a gente tem, e se lidar com o pessoal, que hoje às vezes é muito difícil, principalmente em ambiente de trabalho, que às vezes aquela competição muito grande, às vezes na nossa família, onde a gente tem aquelas dificuldades, tem às vezes aqueles parentes com quem a gente não se dá muito bem. Então, esse é o nosso melhor modelo e guia. Conforme a gente vai estar fazendo, a gente vai ver o quanto a gente vai estar amenizando, às vezes, aquelas situações que poderiam ser, assim, às vezes, incontroláveis aos nossos olhos, e a gente tendo esse comportamento, a gente ameniza, a gente tranquiliza, né? E aí a gente vai procurando aos poucos fazendo também a caridade, porque aí quando a gente se coloca no lugar da pessoa, querendo ou não, também a gente vai estar fazendo aquilo lá que a gente conversou agora há pouco sobre a indulgência. Porque eu não vou entender por que a pessoa tem aquele comportamento, porque eu não vivi com ela o tempo todo, então eu não sei o que ela passou, o que ela viveu para ela ser o resultado daquilo que ela está fazendo. Mas como eu me coloquei no lugar dela e eu quero liberdade para eu tomar as minhas atitudes, tomar as minhas decisões, o mesmo eu vou fazer por ela. Então, veja o quanto esse ensinamento de Jesus para nós é útil, o quanto ele é importante, o quanto ele nos guia até hoje, para nos ajudar justamente, principalmente nesse lidar com o próximo e evitar que a gente se individe perante eles e perante as leis de Deus também. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Desde já agradece aí a atenção de todos, a participação de todos, né? Fica sempre o convite para, quando possível, participar aqui com a gente, quem assiste as lições, participar com a gente presencialmente, porque sempre antes e depois a gente conversa um pouquinho mais, né, sobre situações nossas e até sobre as lições aqui da apostila, mas fica já o convite. Se não possível, nos veremos semana que vem, no próximo capítulo, onde a gente vai continuar falando do amor, agora já de uma maneira diferente de amar os nossos inimigos. Então, esse vai ser o nosso próximo tema. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, até na semana que vem. Até lá, então, que Deus Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.